Olá, amigos, estamos aqui para dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, que tem a ver com a doutrina espírita, certo? Então, tem sobre as comunicações agora que vamos falar, do médium que pode escrever, pode ouvir, né? Então, os espíritos, eles se comunicam com o médium através das manifestações mediúnicas em dado ambiente adequado, certo? Então, temos aqui um outro fato que corresponde ao que eu estou falando. Não menos singular vem ainda juntar-se a dificuldade, a mudança radical da escrita. Olha só, vamos falando da escrita, né? Segundo o espírito que se manifesta, né? Então, cada espírito que se manifesta, se for o mesmo, digamos que veio numa reunião passada, for o mesmo que se manifestar e escrever, será dar continuidade ao que ele propunha antes, né? O que ele queria falar, dar uma continuidade. Então, aí esse espírito ele retorna, né, com a sua reprodução de escrita. Então tem aqui uma outra questão do item 6. Os próprios seres que se comunicam designam-se como o dissemos, sob o nome de espíritos, né? Então os espíritos, esses que se comunicam, já foram um dia homens encarnados, já foram encarnados, né? Então, falando dessa questão de encarnados, vamos dar a questão da alma. O que é a alma? É um espírito encarnado, do qual o corpo não é senão um envoltório. Então, o corpo é o envoltório, né, daquele espírito que reencarnou. Há no homem três coisas. Primeiro, o corpo ou ser material análogo aos dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Segundo, a alma ou ser imaterial, espírito encarnado no corpo. O terceiro, o laço une a alma ao corpo, princípio intermediário entre a matéria e o espírito. O laço ou perispírito que se une ao corpo e o espírito é uma espécie de envoltório sem material. Aqui tem, os espíritos não pertencem à mesma ordem, todos progridem passando por diferentes graus de hierarquia espírita. Esse progresso ocorre pela encarnação, que é imposta a uns como expiação e a outro como missão. Então sabemos que tem muitos que têm a reencarnação como expiação, né, e outros não. Aqui, falando sobre o item 7, que fala sobre os fenômenos espíritas que repousam sobre a ação da inteligência que tem a sua própria vontade e nos provam, né? Esses fenômenos só acontecem com os espíritos que vêm, né, se manifestar no mediúnico. Então, a vontade deles é que tudo acontece. Não é com a nossa vontade. Se fosse assim, né, ia ser complicado. Se for, minha vontade hoje eu quero falar com o espírito. E aí lá vem o espírito falar, não é assim. É a vontade
deles se quererem se manifestar, sendo eles espíritos bons ou maus. Aí tem toda uma questão de ordem na espiritualidade. Todos estão ali em livre-arbítrio, né? Mas nós, encarnados, devemos manter a mente ligada em Deus, ligada em pensamentos do bem, para poder receber os nossos irmãos necessitados espirituais, que são os espíritos, né? Que eram pessoas encarnadas, que desencarnaram, que estão ali querendo uma palavra amiga, um consolo, uma direção, né? Agora aqui, no item 8, fala o seguinte: o homem que considera a sua razão infalível está bem perto do erro, mesmo os quais têm as ideias mais falsas se apõem sobre a sua razão, e é em virtude disso que rejeitam todo aquele que lhes parece impossível. Então, o homem não está acima de tudo. Como eu falei antes, os espíritos só veem a comunicação espírita se eles assim quiserem. Senão, a espiritualidade não vai empurrar, olha, tu vai falar hoje, bora. Não, não é assim que se recebe um espírito. Nem a espiritualidade faz uma coisa dessa de empurrar ele, vai lá e se manifesta. Não, é a vontade deles, é o tempo deles, né? Porque há toda uma ordem, um respeito, né? Aqui no item 9, diz assim: movimentos dos objetos, comunicações verbais, comunicação através da escrita, que é a psicografia feita pelo médium com influência do espírito, que se comunica pela mão do médium, recurso da psicografia chamado, né? Então tem toda uma questão. O médium tem que estar preparado adequadamente, espiritualmente, organicamente, para poder acontecer a psicografia, né? A psicofonia também. Aqui fala no item 10, fala sobre a linguagem de certos espíritos que muitas vezes não parece digna da elevação que se supõe aos seres sobrenaturais. Cabe às pessoas sensatas distinguirem os bons dos maus espíritos, seguramente. Então aqui é uma questão muito interessante. A gente, quando trabalha no mediúnico, você tem que estar ali com cuidado com seus pensamentos no momento do trabalho, porque não são todos que são verdadeiros os que chegam, os espíritos que chegam, muitas vezes com palavras de baixo calão. Nós temos que tomar cuidado com isso. Nós devemos estar no pensamento no bem, fazer a prece, pensamento em Deus, para que eles não se sobressaiam além da conta, né? Deixamos que eles se desabafem o que está o coração, né? Mas não deixar que eles se excedam. E muitos deles vêm com palavras doces, mas no final eles se mostram quem são. E aí é que tem que ter o cuidado do médium, do dirigente que está dirigindo a mesa, aquele que está ali para auxiliar, né? Melhor dizendo, aos médiuns, né? Então é toda uma questão que você tem que se preparar muito bem, muito antes do dia que você vai receber os nossos irmãozinhos espirituais. Dia em que você tem que cuidar da alimentação, tanto da alimentação orgânica quanto da alimentação pensamentos, né?
Tem que ser aquele dia que você tem que se vigiar e orar, e principalmente nesse dia, né? E então, meus amigos, ficamos agora, a próxima semana, iremos dar continuidade à introdução do Livro dos Espíritos, certo? E espero que vocês tenham gostado, espero ter correspondido ao entendimento de todos. O meu muito obrigada a todos que gostarem das minhas explicações. Tento aqui fazer da melhor maneira possível, para o melhor entendimento. Muito obrigada. Quem gostou, clica no joinha e compartilhe o vídeo. E se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.